Nós estamos aqui na nossa Santa Casa, no Centro Histórico e Cultural da nossa instituição. Esse Centro Histórico e Cultural foi criado com o objetivo de registrar a memória da nossa Santa Casa. Porque nós não podemos só na Santa Casa tratar das pessoas. Essa é a nossa atividade fim, lógico, sim, curar pessoas e salvar vidas. Mas ao mesmo tempo temos que, como uma instituição da sociedade, participar ativamente da vida e da história. Então, assim, com esse propósito e esse objetivo que nós recebemos e mais uma vez agradecemos, doutor Hélio, essa oportunidade e o seu trabalho. Muito obrigado mesmo. Eu nasci em Campo Grande, no ano de 1931. Precisamente no dia 10 de junho de 1931, na Avenida Calógeras, esquina com a Barão do Rio Branco, nas mãos de uma parteira. Em seguida, meu pai, minha mãe mudaram para a rua 26 de agosto, próximo ao Colégio Oswaldo Cruz, onde o meu pai tinha uma indústria de refrigerantes. Ali que nós fomos criados, eu e meus irmãos. Nós éramos 5. Respeito maior do que a gente já vinha trazendo de casa, nós fomos complementados na escola. Então, muitas vezes, na minha vida, eu atendi uma quantidade muito grande de pessoas. Eu nunca perguntei se a pessoa tinha recursos ou não. Eu perguntava se tinha doença, se tinha algum trauma, se tinha algum problema que eu pudesse ajudar. Esse foi o pedido que minha mãe fez para mim. No dia que eu me diplomei médico lá no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, eu peguei o meu diploma e dei a ela. Falei, mãe, esse diploma é seu. Ela disse, não, foi você que estudou. Falei, então faça um pedido. Nunca deixe de atender uma pessoa com ou sem recursos, em meu nome. E esse compromisso eu fiz questão de honrá-lo todo esse período. Eu trabalhei na medicina durante 61 anos. Porque eu me diplomei com 22 anos. Fiquei no Rio de Janeiro 3 anos, depois de formado, onde eu trabalhei nos melhores hospitais do Rio de Janeiro, o Souza Aguiar, que era o melhor dos atendimentos de emergência do Rio, por concurso público. Fiquei numa equipe extraordinária. O professor de plástica era o Dr. Ivo Pitangui. Quando chegava uma pessoa, naquela época, no Rio de Janeiro era muito comum ferimentos com navalha, navalhadas, brigas ou até brigas domésticas, marido com mulher, tinha ferimentos na face, no pescoço, no tórax. Então ele vinha, ensinava, ele fazia 1, 2 vezes, da terceira vez em diante ele falava, agora você vai fazer. Quando terminar, me chama. Ai, se não tivesse como ele havia ensinado. Ele não alisava mesmo. Ou faz corretamente ou não faz. Eu terminei o curso de medicina e ganhei uma recomendação de uma bolsa de estudos nos Estados Unidos ou na Europa. Então fui ao MEC e lá estava tudo pronto e eu escolhi os Estados Unidos. E escolhi um hospital na Geórgia, em Atlanta, que foi fundado pelo presidente Roosevelt, que era portador, sequela de paralisia infantil. Ele andava com 2 muletas e 2 aparelhos nas pernas, com muita dificuldade. Então ele criou um centro de reabilitação para as pessoas com sequelas da paralisia infantil. Quando eu cheguei aqui, tinham poucos médicos aqui, tinham 54 médicos em Campo Grande, no ano de 1956. E um deles falou assim para mim, você opera bem apendicite? Eu falei, olha, eu trabalhei no Souza Aguiar
fiz algumas apendicectomias, mas eu não tenho interesse em fazer cirurgia abdominal. Eu vou fazer cirurgia de reabilitação de pessoas que têm deficiências. Ele falou, então você vai passar muito mal, vai ter dificuldade muito grande e vai ganhar muito pouco. Bom, vamos ver o que vai acontecer. O futuro não é nosso. O futuro não é do homem, é do médico dos médicos. Durante o período de estudante de quarto, quinto ano, sexto ano, nas férias, eu vinha visitar a Santa Casa. Porque meu pai tinha um cargo aqui na Santa Casa. Ele era diretor de mês. Então ele me explicou que eles eram 12 os diretores, cada mês era um. Percorria todos os corredores do hospital, perguntava qual era a necessidade daquela área. Se era remédio, se era alimento. E ele providenciava, com muita dificuldade. Ele disse para mim que nos meses em que tinha necessidade de trazer alimentos, nem sempre havia tanto recurso para comprar aquilo tudo para a quantidade de pessoas que estavam hospitalizadas. Então, eles faziam o seguinte, eles eram 5, 6, 8, se reuniam e percorriam o comércio, a rua 14 de julho era a rua forte do comércio e as demais, e conseguiam donativos que num dia da semana, provavelmente no domingo, eles todos colocavam numa caminhonete ou num caminhãozinho tamanho médio e traziam para a Santa Casa, para abastecê-la. Além disso, eles pagavam, davam uma cota, cujo valor eu não sei, eles davam uma cota para ajudar as finanças do hospital. A medicina aqui era sempre de âmbito geral. Os médicos faziam de tudo. Faziam partos, faziam cirurgias abdominais, faziam cirurgias ortopédicas, eles faziam. Pessoa acidentada, fraturada, eles tratavam. Então, quando eu comecei a trabalhar aqui, era muito difícil tudo. Porque eu vinha da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, onde eu trabalhei 4 anos. O meu professor era o Dr. Henrique de Góes, e a enfermaria número 19, a 19ª enfermaria de ortopedia, com 35 leitos. E tinha 2 residentes, eu e um outro. O professor era tido como um homem extremamente rigoroso. Me disseram, quando eu fui para lá, recomendado até pelo próprio Dr. Pitangui, ele falou, você quer fazer ortopedia, você vai fazer na Santa Casa, que é muito boa. Mas eu te pergunto, você tem medo de cara feia? Eu falei, não tenho medo de cara feia nem bonita. Medo eu não tenho, porque ele é muito exigente, muito rigoroso. Tá bom, fui para lá. E realmente ele era exigente. Mas eu comecei a trabalhar com ele e eu cumpria todos os horários certinhos. Entrava às 7 horas, chegava antes das 7 horas. Trabalhava, tinha cirurgia, eu ajudava, ele mandava descrever para arquivar o que tinha feito, qual foi o acesso, qual era a doença, qual foi o acesso usado, quais foram as facilidades ou dificuldades do ato operatório, como que terminou, tudo direitinho. Ele lia. Depois de uns 3, 4 meses, o homem que era exigente e que não cumprimentava ninguém ficou meu amigo. Você vai trabalhar na minha clínica particular, vem comigo. Me levou para o consultório dele, que era no bairro do Flamengo, no Rio de Janeiro. E era uma casa enorme e tinha uma oficina que fazia coletes, palmilhas, aparelhos para colocar nas mãos. Se a mão estava caída assim, para pôr assim, tinha um aparelho, modelava na hora,
fazia, 2, 3 dias depois entregava. Quando eu cheguei aqui, eu tive dificuldades. Primeiro porque o preparo dos pacientes, eu não sabia nem como era, fui ver como que era e chamei o enfermeiro João Lourenço. Ensinei a ele como que era feito lá na Santa Casa do Rio de Janeiro. Lavar, escovar, cortar os pelos das pernas se tivesse, deixar tudo em ordem para a cirurgia. Então começamos a fazer como era lá. A Santa Casa comprava o gesso pronto, que vinha pronto, que era, vamos dizer, 3 ou 4 vezes mais caro daquele que era preparado. O preparado ficou tão bom que a Santa Casa não precisou mais comprar o outro. As freiras, quando precisavam de ajuda, mandavam um bilhete. E eu vinha a pé, porque eu não tinha dinheiro para comprar automóvel. Da onde que eu vinha a pé? Lá da rua Barão do Rio Branco. A pé até aqui, atendia, olhava, via o que era. Se tivesse que operar, não tinha telefone. E operávamos uma grande quantidade de pacientes que não tinham recursos, que eram chamados indigentes. Por que que eu saí da Santa Casa? Isso eu quero explicar bem para vocês. Porque nesse período, de 56 a 75, nós recebemos 3 médicos ortopedistas. Nesse período, nós 4 reunimos, pedimos à direção da Santa Casa licença para arrumarmos recursos para fazer um pavilhão de ortopedia. 2 enfermarias para homens, aliás, uma para mulheres e uma para adolescentes, porque a pediatria continuava, né? Nessa época já haviam 2 pavilhões de pediatria. Então um ficou só para meninas e o outro só para meninos. Nós não gostávamos muito que as crianças de 4 anos, 3 anos, que precisassem corrigir defeitos de nascença ou outros defeitos por lesões traumáticas, fossem hospitalizados na pediatria, porque a criança pegava doença das outras que estavam doentes. Eu vou contar para vocês 2 episódios, um com um menino de 3 anos, que veio de uma aldeia indígena, Santa Terezinha, lá no norte, próximo a Cuiabá, adiante de Cuiabá, dos índios Chavantes, um índiozinho. O menino estava com dificuldade para andar e tinha um caroço nas costas. Então nós radiografamos o menino e fizemos o diagnóstico de tuberculose da vértebra da coluna dorsal do menino. E deixamos o menino em tratamento aqui, porque já havia recursos, medicamentos para a cura da tuberculose, a isoniazida. E nós passamos o medicamento e o pai do menino veio acompanhado por um padre, voltou lá para a aldeia deles e que os padres estavam fazendo um trabalho missionário lá com eles. O menino ficou aqui, pôs um aparelho de gesso, corrigiu a deformidade das costas e tal. E com 3 meses depois o pai veio buscá-lo. Ele ainda estava em tratamento e continuou, levou a prescrição, levou remédios para tomar lá, mas já com 90% de recuperação. O pai do menino era um índio de 1,90 m de altura, forte, falava muito mal o português. Ele virou-se para mim e falou assim: "Você cuidou meu filho. Quem cuida meu filho, meu amigo." O outro caso foi de um senhor, aproximadamente uns 40 e poucos anos, que num desentendimento que teve, levou um tiro nas costas e ficou paralítico. Caiu, perdeu a sensibilidade das pernas. Esse homem, quando ele ficou completamente bem, foi lá para a terra dele, depois ele voltou para cá.
Uns 2 anos depois que ele já estava equilibrando melhor, tinha criado mais força na perna, voltou a trabalhar, inclusive, ele me fez uma visita no final do ano. Eu vim aqui porque eu não paguei nada para o senhor. Eu estou devendo. Eu não andava, eu estou andando, estou trabalhando. Falei, mas eu não preciso se preocupar, o senhor não precisa me pagar nada. Não. Mas eu quero lhe oferecer um presente. Eu falei, não. Eu sou da Bahia e a minha especialidade é matar. Eu tenho o dedo mole. Se alguém lhe incomodar, você põe no rádio no seguinte código para você. Põe lá. João de Deus, preciso de você. Eu escuto sempre o rádio, porque tinha uma hora que chamava a hora do fazendeiro. As pessoas falavam, atenção, amanhã na Fazenda Santa Maria, me aguarde no portão que eu vou passar aí, vou pegar um cavalo cor branca, não sei o quê, papapá, né? Então era uma maneira da rádio fazer, mas não era muito distante, era alguns quilômetros de distância, né? Então ele falou, João de Deus, 3 vezes, João de Deus, preciso de você. Eu apareço aqui no outro dia. O senhor não precisa fazer nada. O senhor me mostra a figura, eu olho 3 vezes assim, e amanhã está tudo resolvido. Veja bem como é o mundo, né? Ele veio pagar. O que ele sabia fazer era isso. Olha, o que realmente me tocou muito aqui na Santa Casa foi nos meses de outubro, novembro, quando ficou pronto o pavilhão ortopedia, antes da inauguração dele. Uma ocorrência que veio uma criança de jardim, uma criança de 2 anos e pouco, nos braços da mãe, e veio com febre e paralítica das pernas, paralisia infantil, que contaminou Campo Grande na época. A Santa Casa, eu tive 116 crianças com paralisia infantil. E nós tivemos uma epidemia de paralisia infantil no ano de 1964. Nós não tínhamos pulmão de aço, crianças que tinham paralisia do tórax, tinha que mandar as carreiras para São Paulo, porque senão morria com asfixia. Isso aí marcou demais para nós, no nosso trabalho. Marcou a Santa Casa, que albergou tudo isso, as freiras que cuidavam, e os agradecimentos de pai, de avô, de mãe, de familiares, daquelas crianças que vinham paralíticas e que muitas se recuperaram, 50%, 60% das lesões. Houve uma época em que mudou o presidente da Santa Casa e veio uma comunicação que a Santa Casa não tinha interesse mais em continuar com alunos de medicina. O reitor e o diretor do Centro de Ciências Biológicas falaram, vamos falar com o governador do estado, que era o Dr. Pedro Pedrocian. Eu tinha operado 2 filhos do governador acidentados. E o Dr. Pedro Pedrocian foi no meu consultório e sentou lá na cadeira e tal, e falou assim, eu vim agradecer e saber quanto que lhe devo para efetuar o pagamento. O senhor não me deve nenhum centavo. O senhor está dirigindo o estado em que eu nasci nele. Essa é a minha contribuição para o seu trabalho. Aí ele virou-se para mim e falou assim, mas você não vota comigo? Eu falei, não, nunca votei no senhor. Eu voto no Wilson Martins. Ele falou, tá bem, mas tem uma coisa, partido A e partido B, não me interessa isso, você é meu amigo. Me abraçou, falou, o que precisar, me peça, estou à sua disposição. Aí fomos falar com ele que precisava fazer um hospital universitário, os estudantes estudarem no hospital, a parte teórica e a prática com o hospital lá. Acolheu muito bem, marcou o lugar e construiu o HU, que está lá até hoje. O senhor Elisbério Barbosa, que eu conheci muito, conversei muito com ele, aprendi muito com ele. Ele era um homem
muito inteligente, com uma vida de sucesso naquilo que ele se propôs a fazer. Ele era de uma sensibilidade muito grande. Quando nós começamos a fazer o pavilhão para a ortopedia, ele me chamou e falou: você vai fazer lá, eu soube aí que vocês vão fazer por necessidade. Sim, porque a cidade está crescendo, a Santa Casa também, e nós vamos fazer lá para disciplinar. Ele falou: eles me pediram para fazer um pavilhão de pacientes infectados. Eu vou mandar fazer. E fez. Pacientes com tétano, que tinha com bastante frequência de ferimentos na área rural, não eram vacinados, vinha aqui, tratava, muitos se recuperavam. Meningite, tudo era colocado lá. Ficava separado do hospital para não contaminar as outras enfermarias. E depois disso, ele também soube que havia falta de sangue, falta de reserva, falta de um local. Então ele falou: vamos criar um banco de sangue para a Santa Casa. Tudo vinha da cabeça dele. Uma coisa que não veio foi o pavilhão de pediatria para meninas, que foi a esposa dele que pediu. E ele mandou fazer. Então ele era sensível, a Santa Casa, ele gostava da Santa Casa. Ele tinha prazer quando se falava que a Santa Casa, ele falou, é muito importante. Porque a pessoa enferma tem que ter local bom, qualidade boa para se recuperar. Quem não se atualiza reclama da profissão. E aqueles que estão sempre lendo, estudando, indo a congressos, participando, vivendo a profissão que escolheram, esses vão ser bem-sucedidos. A esses eu desejo que eles tenham bastante sorte, bastante futuro e que vençam na profissão e vençam a doença. Trincheira viva de combate aos males, com carinho, é a Bandeira.